Fala, investidor! Como é que você tá? No vídeo de hoje vamos bater um papo com fundamentos sobre o Bitcoin, uma moeda muito comentada pela mídia em geral e que foi criada virtualmente com alguns propósitos bastante específicos, um deles sendo a descentralização do seu poder e o outro a impossibilidade de haver a multiplicação exponencial da sua oferta monetária, como acontece com o real e com o dólar, por exemplo. Então já clica no gostei, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, manda para os amigos e para toda a sua família e vem comigo! Conhecida também como BTC, a moeda virtual Bitcoin foi apresentada pela primeira vez em 2008, ficando conhecida como a primeira criptomoeda. Mas foi só no ano de 2013 que começou a ganhar mais popularidade. Os valores da cotação abriram em 13 dólares naquele ano, e já em janeiro de 2014, a cotação era cerca de 770 dólares, tendo assim, em um ano, um aumento de 5.823%. E cá entre nós, uma rentabilidade altíssima pelo curto período de tempo. Nos anos que vieram, o Bitcoin passou a ter mais procura e repercussão, e dessa forma, ganhou várias manchetes do jornal. Em 2013, o Bitcoin teve algumas quantias confiscadas por autoridades americanas por conta de envolvimentos em operações ilegais. E no mesmo ano, a China proibiu o uso da moeda em instituições financeiras. Mas o valor recorde na moeda veio só no ano de 2017, onde na época um Bitcoin chegou a ser cotado em 19 mil dólares. Bom, e o que é Bitcoin? O Bitcoin nada mais é do que uma moeda digital e o seu valor é definido por quem tem e pelo mercado, numa relação puramente de oferta e demanda. Além disso, é uma moeda que os seus usuários não precisam de nenhuma instituição para fazer as transações. Outro fator relevante é que ele não é emitido por nenhum governo. E além disso, sua tecnologia utiliza criptografia para garantir o segredo entre as operações. Bom, e o Bitcoin não existe fisicamente. Ou seja, não é possível encontrar cédulas do dinheiro, pois ele é totalmente virtual. E mais ainda, é produzido por milhares de computadores e mantido por vários usuários. E basicamente, esses usuários emprestam os computadores para criar os bitcoins e registrar a operação. Show! Até agora tudo bem. Mas como surgiu o Bitcoin? O Bitcoin foi criado por um personagem com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Inicialmente, ele representava uma pessoa ou um grupo de pessoas que criaram o protocolo original da moeda em 2008. Mas na prática, sua origem ainda é um mistério e até hoje não se sabe quem é Satoshi nem o que ele faz, embora haja bastante especulação sobre o tema. A última vez que esse nome foi utilizado foi em 2010 para fazer alterações no próprio Bitcoin. E os únicos locais que esse nome ainda aparece são em fóruns especializados em Bitcoin. Toda a matemática por trás do Bitcoin está presente no artigo lançado em 2008 por Satoshi, com o título de Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. O artigo, escrito em inglês, explica de maneira detalhada como funcionam as transações, criptografia e toda a formulação matemática para o funcionamento da moeda. Estima-se ainda que o limite máximo é de 21 milhões de bitcoins, número definido por sua formulação matemática. E o menor valor possível em circulação é chamado de Satoshi, uma referência clara ao criador da moeda, e vai até a oitava casa decimal, ou seja, um Satoshi equivale a 0,0000001 Bitcoin. Sabe muita matemática esse menino, prodígio. Bom, aqui já vale observar que é uma moeda com a inflação controlada, já que existe um valor máximo em circulação. Isso impede que sejam criados mais bitcoins indefinidamente ao colocar um número no computador, coisa que acontece com reais ou dólares, por exemplo. Tenha sempre em mente que o governo pode indefinidamente criar papel moeda, gerando inflação na economia. E em alguns casos, a inflação se torna incontrolável, como acontece na Venezuela e já aconteceu aqui no Brasil nos anos de 80 e 90. Bom, o Bitcoin permite que os usuários façam transações sem nenhum intermédio, e as operações são verificadas por diversos usuários. Esse sistema se chama blockchain, que em português é corrente de blocos, e também é chamado de protocolo de confiança. E nada mais é do que uma tecnologia firmada a partir do conceito de descentralização como medida de segurança. E basicamente a blockchain é utilizada para verificar as transações. Tudo isso ocorre através dos blocos,
que nada mais são do que registros que armazenam detalhes e a identificação do processo de transferência das moedas digitais. Na prática, essa rede funciona como um livro de registro que busca garantir a confiabilidade do sistema aos seus usuários. E mais ainda, para evitar irregularidades, cada transferência feita na rede utilizando a blockchain armazenada dentro de um bloco receberá uma camada grossa de criptografia. E como foi uma inovação, os fundamentos do blockchain foram além da transferência de bitcoins e tomaram outras formas, como por exemplo a tecnologia empregada em sistemas para registro de músicas, propriedade intelectual, ativo financeiro, dinheiro ou mesmo contratos de propriedade. Bom, e como as criptomoedas como o Bitcoin funcionam na rede blockchain? Os responsáveis por criar os blocos e validar as transações são chamados de mineradores. O sistema de blocos é unido por elos, chamados de hash. Cada hash unido formará a corrente de blocos, e a união da corrente formará a rede. O trabalho de cada minerador consiste em calcular o hash através de fórmulas matemáticas complexas. E quando há êxito nesse cálculo, as ligações entre blocos acontecem e o minerador é recompensado com uma pequena quantidade em bitcoins. Meu irmão, que viagem é essa, velho? Bloco, hash, bitcoin, blockchain, não tô entendendo mais nada. Eu vou voltar a investir em galinha, que dá mais futuro. Calma. De maneira mais simples, são apenas computadores conectados à internet, competindo entre si na resolução de problemas matemáticos, visando uma recompensa financeira, e nesse caso, em Bitcoin. E por que tu não falou logo isso? Você tá muito nervoso hoje, tenha calma. Respira, se senta, pausa esse vídeo agora, vai pegar uma água. Tá, depois disso tudo, qual a utilidade prática do Bitcoin? Depois que alguém compra o Bitcoin, ele vai receber um código com letras e números chamados de endereço. Quando essa mesma pessoa quiser comprar qualquer produto, ela vai fornecer esse endereço ao vendedor. E nessa transação, tanto o comprador quanto o vendedor têm as suas identidades mantidas anônimas. Porém, a transação é pública. E na teoria seria possível contratar serviços e comprar produtos no mundo todo. Mas na prática, o número de empresas que aceitam Bitcoin ainda é muito reduzido. E com o surgimento do Bitcoin, várias outras criptomoedas foram se popularizando nos anos que vieram. E de acordo com a CoinLib, empresa indexadora de moedas digitais, em janeiro de 2021 existem cerca de 6.316 criptomoedas. E algumas das mais populares são a Ethereum, Litecoin, EOS, Bitcoin Cash e a Monero. Bom, e por onde comprar Bitcoin? Existem várias corretoras de criptomoedas, cada uma com as suas peculiaridades, como por exemplo taxas, quantidade de moedas disponíveis, transações diárias e limites. Particularmente eu uso o Zero Bank, que nada mais é do que um banco digital que possibilita a conversão de real para Bitcoin e vice-versa, ao mesmo tempo que oferece cashback em Bitcoin no valor de 0,5% de toda a compra feita no cartão de débito acima de R$10. Ah, e também tenho conta no mercado Bitcoin, por conta do maior número de moedas e maior volume nas transações. E outros exemplos de boas corretoras são a Biscoint e a Foxbit. Bom, e onde armazenar o seu Bitcoin? Uma carteira, naturalmente, é onde você armazena suas moedas. E uma carteira cripto é basicamente a mesma coisa, uma carteira para armazenar criptomoedas. Existem dois tipos de carteira, as carteiras quentes e as carteiras frias. O armazenamento frio, nesse caso, se refere a você armazenar fora da internet, ou seja, offline. Já o armazenamento quente se refere ao online, ou seja, conectado de alguma forma à internet. E toda carteira cripto, seja para Bitcoin ou para outra criptomoeda, possui uma chave pública e uma chave privada. A chave pública nada mais é do que o seu endereço. As pessoas precisam dela para poder te enviar moedas. Já a chave privada é o que te dá acesso às moedas para que você possa sacá-las ou gastá-las. E é por isso que é bastante importante que você as mantenha no armazenamento frio, ou seja, fora da internet. Pois se alguma coisa não for acessível pela internet, não estará vulnerável a vírus ou mesmo hackers. E uma carteira quente é necessária para utilizar todos os serviços que já estamos acostumados, como por exemplo depósitos, transferências, câmbio e tudo relativo à gestão do dinheiro. Um exemplo de carteira quente seria a oferecida pela Coinbase. Já uma carteira fria é mais segura, pelo fato de não estar conectada à internet. Ela pode ser um aplicativo como por exemplo o oferecido pela Stormgame, ou mais ainda, ela pode ser uma carteira real como a da Trezor,
que garante um altíssimo nível de segurança. Bom, e qual a minha opinião sobre isso tudo? Eu penso da seguinte maneira: os preços podem estar subindo por conta da lei da oferta e da demanda, mas diferentemente do que aconteceu em 2017, o fim de 2020 e começo de 2021 está sendo marcado pela entrada de grandes investidores institucionais nesse mercado. Temos também cada vez mais impressão do papel moeda aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em diversos outros países, tentando minimizar os estragos causados pela pandemia ao tentar fazer com que a economia respire de maneira artificial. Porém, na prática, eles estão criando um monstro. O risco de uma hiperinflação e consequente desvalorização do poder de compra é uma realidade cada vez mais próxima, e a busca pela preservação do seu patrimônio é uma decisão que me parece bastante inteligente. O que acontece é que num cenário com no máximo 21 milhões de bitcoins, com cada vez mais pessoas e mais instituições comprando valores cada vez maiores da moeda, pela lei da oferta e da demanda, por ser algo finito, ela tende a uma valorização sem precedentes, como a que já estamos vendo. Dito isso, recentemente resolvi comprar em bitcoins o equivalente a 1% da minha carteira de investimentos, deixando assim o meu portfólio mais diversificado em ativos com correlações mais baixas, ao mesmo tempo que eu não estou me expondo ao risco da ruína por conta da baixa porcentagem investida. Ou seja, eu posso lucrar muito numa subida, mas não perder tanto numa descida. Deu para entender? Mas eu quero que você tenha em mente que essa é a minha estratégia e você deve sempre adotar a sua. Afinal, cada um deve ser responsável pelo que perde ou que deixa de ganhar. E nesse cenário de torcidas organizadas presentes nos investimentos, fica cada vez mais necessário o pensamento crítico e a capacidade de análise de cada um. Então é isso, pessoal. Espero ter te ajudado a entender melhor como funciona o Bitcoin. E, se possível, deixa o gostei que é de graça. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Não deixa de mandar para os amigos e para a família. Comenta aqui embaixo o que é que você achou. E valeu!